Então, seja bem-vindo, você que está passando aqui no nosso canal. Eu me chamo Padre Cledson Reis, eu sou natural de Salvador, na Bahia. Já estou na comunidade, vou completar agora em setembro, 20 anos de comunidade, Shalom. Tenho compromissos definitivos no Carisma. E hoje estou em missão na Arquidiocese de Belém do Pará, a terra de Nossa Senhora, Rainha da Amazônia. E a gente tem realizado um trabalho de evangelização nas redes sociais que começou justamente, que teve o início justamente no dia do Sagrado Coração de Jesus. O dia do Sagrado Coração de Jesus foi o dia que eu fixei para iniciar essa evangelização nas redes sociais sobre o tema da teologia do corpo. E no nosso canal, criamos um canal no YouTube, né? E hoje estamos aqui justamente para conversar sobre a teologia do corpo, mas principalmente nós vamos conversar sobre um dos temas da teologia do corpo, que é o tema significado esponsal do corpo. Foi o tema que a Larissa, a gente estava conversando, ela me fez o convite para a gente conversar no canal dela sobre a teologia do corpo, e eu sugeri que fosse esse tema do significado esponsal. Muito bom. Mas aí, já que o senhor já trouxe a temática central, o que é teologia do corpo? Só para quem está chegando agora e também não sabe ainda do que a gente está falando. O que é a teologia do corpo para nós hoje também, né? Pronto, a teologia do corpo foram as catequeses que o Papa São João Paulo II, logo no início do pontificado dele, ali nas quartas-feiras, o Papa, ele assumiu o pontificado em 78, a gente recorda aqui. 78 foi o início do pontificado do Papa São João Paulo II. E em menos de um ano, ele iniciou as catequeses, né? As catequeses sobre o amor humano, como nós conhecemos a teologia do corpo. Então, a teologia do corpo surge ali. Porém, o Papa já tinha, né, esse tema como parte da sua vida, porque quando ele ainda era O Carol Roitila. quando ele ainda era jovem sacerdote, ele já fazia esse trabalho de evangelização com jovens, ele já saía com jovens, né? A gente conhece a vida de Carol Wojtyła, a gente sabe muito bem das diversas experiências que ele vivia com jovens, saía para conversar com eles, e não foi à toa que foi no pontificado do Papa São João Paulo II, no seu pontificado, que se inaugurou a Jornada Mundial da Juventude. Não é à toa que ele criou essa ação de evangelização, de proximidade com os jovens na igreja. Então, a teologia do corpo surge assim, em 79, início do pontificado dele, e é um tema que percorre 5 anos com algumas interrupções. Então, começou em 79, foi até 84, teve alguns momentos que ele paralisou para uma catequese ou outra, inclusive também no período que ele sofreu aquele acidente, ele precisou parar também com aquela tentativa, né, de assassinato, ele teve que parar também com essas catequeses. Mas foi um período longo, e essas catequeses ficaram conhecidas como teologia do corpo. Deu para entender? Isso, justamente, esse livro aí é o livro das catequeses, das 133 catequeses, né? Tem os ciclos, a gente vai falando sobre isso, tá certo? Tem os ciclos que estão divididos, as catequeses estão divididas em 6 ciclos. Então, você pode depois ter o contato com os ciclos. Nós chamamos o primeiro ciclo nós chamamos o princípio, o segundo ciclo nós chamamos de o coração que se rende, o terceiro fala sobre a ressurreição da carne, o quarto fala sobre a virgindade cristã,
o quinto fala sobre o matrimônio cristão e o sexto fala sobre o tema amor e fecundidade. Maravilhoso. Pronto, uma apresentação mais geral só para a gente começar a nossa conversa, né, para valer. Demais, viu? Eu sou apaixonada, você foi falando, eu fui fazendo memória, né, assim, do quanto eu fui alcançada pelas catequeses, né? Muito mesmo. E realmente marcou no período de São João Paulo II essa evangelização mais forte aos jovens, né? Na vida dos jovens. Larissa, tem um detalhe que eu até me esqueci de falar, que é muito importante. Faz parte do contexto do surgimento das catequeses, porque o Papa São João Paulo II, quando ele era cardeal, ele foi participar. Vocês sabem que em 78 aconteceram 2 conclaves. Sim. Então, com a morte do Papa Paulo VI, surgiu o primeiro conclave e Karol Wojtyła participou do conclave. E participou do conclave. Um mês depois, ele voltou para Roma participar de um segundo conclave, porque o Papa João Paulo I só teve 33 dias de pontificado. E no conclave, ele levou, imaginando que teria tempo para poder concluir, porque ele já estava há 4 anos trabalhando essas catequeses. E ele levou os manuscritos que ele estava trabalhando sobre as catequeses e ele foi escolhido para ser, né, o novo pontífice, foi escolhido para ser o novo pontífice. Essas catequeses seriam um livro, né, do cardeal Wojtyła. Mas, como ele foi eleito Papa Pontífice, ele colocou como um tema a ser trabalhado nas quartas-feiras, nas audiências. Então, isso é muito importante a gente compreender os desígnios de Deus, né? Como Deus escolheu, né, o Papa São João Paulo II, escolheu Karol Wojtyła e já estava ali preparando uma grande riqueza para, já no início do seu pontificado, colocar a serviço da fé dos cristãos, a nosso serviço, né, a serviço dos cristãos. Demais. Se estendeu, né? O que poderia ser só um livro, se estendeu a todo o povo cristão, né? A toda a igreja, né? Como uma formação, como um caminho a se trilhar, né? Padre, então conta pra gente agora, né? Já acerca do tema, mas eu queria trazer, assim, o significado dessa palavra esponsal, né? Assim, o significado esponsal do corpo, a gente vai entrando, mas esponsal, né? O que isso significa na nossa vida como cristão? Pronto, o significado esponsal do corpo é um dos temas centrais da teologia do corpo. Eu achei belíssimo e, na verdade, não foi combinado. A gente não combinou, né? Realmente não combinou, não foi algo que eu tinha pensado, mas essa nossa live está acontecendo no dia que nós celebramos a solenidade, né, da Anunciação do Senhor. E a segunda leitura de hoje fala justamente sobre um texto que nos faz compreender o significado esponsal do corpo. Eu quero ler para vocês esse texto da carta aos Hebreus. E é interessante porque esse texto nos faz compreender, a partir de Cristo, o significado do nosso corpo também, o destino eterno do nosso corpo. Queria ler para vocês aqui, depois vocês tomam nota, podem tomar nota desse texto, depois vocês podem também fazer a leitura e aprofundar a partir do que nós estamos conversando aqui, à luz da teologia do corpo, tá certo? Então, o autor bíblico diz assim: Por isso diz ao entrar no mundo, não quiseste sacrifícios nem oferendas, mas me formaste um corpo. Preste atenção, tá certo? Não quiseste sacrifícios nem oferendas, mas me formaste um corpo. Não te agradaram holocaustos nem sacrifícios expiatórios. Então eu disse, aqui estou,
Vim para cumprir, ó Deus, tua vontade, como está escrito de mim no livro. Primeiro afirma que não quis, nem lhe agradaram oferendas, sacrifícios, holocaustos nem sacrifícios expiatórios, que são oferecidos legalmente. Depois acrescenta, aqui estou para cumprir a tua vontade. Excluiu o primeiro para estabelecer o segundo. Pois segundo essa vontade, ficamos consagrados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então aqui a gente está escutando nesse texto, falando sobre a oferta do corpo de Cristo. Jesus ofertou o seu corpo. Aqui a gente já consegue compreender que a teologia do corpo fala justamente do valor da nossa corporeidade. Como nós devemos compreender o nosso corpo? Nós compreendemos o valor do nosso corpo não a partir das nossas feridas. É muito importante a gente compreender isso. Porque às vezes a gente ou cultua o corpo, aquele culto que não reflete a dignidade do corpo, o seu significado, ou a gente tem uma compreensão falsa sobre o corpo, é o que acontece muitas vezes, e as pessoas estão aí, acredito que nesse tempo de pandemia não, mas as pessoas normalmente, quantas pessoas se dedicavam, né, a cuidar de modo excessivo do corpo? As academias estão aí. Né? Então a pessoa usava muitas vezes tinha uma falsa compreensão sobre o corpo. Então essa questão da estética, aqui não estou dizendo que a prática do esporte não seja importante. O que eu estou falando aqui é do excesso. Às vezes você vai a semana inteira para a academia, mas você não tem tempo nenhum para enrijecer ou fortalecer a musculatura da sua alma, né? Não é isso? Quantas vezes a gente se dedica muito ao corpo, o culto excessivo ao corpo, o culto ao corpo, mas a gente muitas vezes não valoriza a nossa alma. Então, ter a visão do nosso corpo. Para que o meu corpo foi criado? Jesus está dizendo aqui, o texto fala que Jesus assumiu um corpo e através do seu corpo ofereceu o seu corpo como sacrifício pela nossa salvação. Sacrifício para a nossa salvação. Então, a partir desse texto, a gente já compreende o valor do corpo. Por isso que ninguém pode dizer que o seu corpo é algo como se entendia antigamente. Quantas pessoas, ainda hoje, as pessoas acham que o corpo é a prisão da alma, né? O corpo muitas vezes é fonte de pecado. Então, não é isso. O nosso corpo, ele tem uma vocação. E Jesus, quando oferece a vida dele por nós na cruz, ele faz, e ele mesmo diz isso em João 13, ele diz que, o texto mostra que ele vai até o extremo por amor ao homem. E qual é o extremo? O amor extremo que Jesus demonstrou nesse capítulo 13. Ir até a cruz. Jesus vai até o extremo, ou seja, dá a vida na cruz, entrega o seu corpo na cruz. Aqui a gente consegue compreender o valor do corpo de Jesus e o valor do nosso corpo, porque na verdade o nosso corpo ele tem muita dignidade. A dignidade do nosso corpo tem a ver justamente com a sua vocação ao eterno, à eternidade. A nossa vocação ao eterno. Então, o meu corpo tem destino eterno. O meu corpo tem uma vocação humana a realizar, e é o que muitas vezes eu tenho tratado no canal, quando falo sobre o significado esponsal do corpo. Ali eu falo, muitas vezes, eu trato ali, muitas vezes, dos estados de vida. Né? Os estados de vida, ali, através do meu estado de vida, eu realizo um projeto, com o meu corpo, eu acolho uma vocação que está escrita em meu ser, a vocação a amar, no caso de alguém que tem a vocação para o matrimônio, de amar ao desposar uma outra pessoa, de amar essa pessoa e se ofertar por ela. E com ela se abrir à vida, né? Se abrir
aos filhos e, claro, através da sua vocação também, servir a igreja. O sacerdote que se oferece como celibatário e também o estado de vida celibatário, né? É muito importante a gente aprofundar esses conceitos que fazem parte do significado esponsal do corpo. Mas o significado esponsal do corpo é essa capacidade que eu tenho para amar, que está inscrita no meu corpo para amar. Porque eu não tenho como me revelar de outra forma. Eu me revelo através do meu corpo. Então, o corpo expressa quem eu sou. O corpo expressa, né, a vocação que eu trago de despousar o mundo, de despousar, no caso, se sou chamado ao matrimônio, desposar uma pessoa e ali viver a oferta de vida, o sacrifício por amor a Deus. Demais, né, padre? É dizer que a felicidade está em vivermos o significado da nossa existência, né? Justamente. Quando a gente compreende por que nós existimos, aliás, é uma das coisas que a gente mais tem percebido que, infelizmente, o mundo de hoje, o mundo moderno, é um mundo que tem se esquecido de Deus. O mundo moderno é um mundo que vive para as coisas deste tempo. As pessoas, elas são educadas, formadas para viver o mundo presente. As coisas deste mundo, se dedicar às coisas deste mundo. E, na verdade, Deus nos deu uma vida, não foi para a gente vivê-la de qualquer modo aqui na Terra. Deus nos deu uma vida para a gente poder, através da nossa vida, ofertá-la, fazer da nossa vida dom a serviço dos outros. Isso. Então, se isso não acontece conosco, a gente, inclusive, corre o risco de, não cumprindo o projeto de Deus para a nossa vida, e a gente se perder. A gente, muitas vezes, se perde porque não tem essa consciência que a nossa vida, a nossa existência, ela é vocacionada ao eterno. Vocacionada para as coisas eternas. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão. Padre, e que outras imagens bíblicas podem nos aproximar mais dessa relação esponsal que o Senhor tem para conosco, nesse caminho, assim, de entender o significado esponsal do corpo? Que outros momentos, que outras cenas expressam muito disso para nós? Pronto, se a gente fosse pegar as catequeses, a gente encontraria... Esse tema está presente... Eu posso dizer assim, esse tema está presente indiretamente, né? Diretamente você vai encontrar aqui nos ciclos catequeses que falam sobre ele. Até vou citar aqui algumas para a gente compreender, tá certo? Para ficar mais claro para vocês o que nós estamos aqui conversando, o que significa o significado esponsal do corpo. Já no primeiro ciclo, nós encontramos, na catequese 14, o tema a revelação e a descoberta do significado esponsal do corpo. No segundo ciclo, nós vamos encontrar outra catequese que fala sobre o significado esponsal do corpo, a catequese 39. Diz assim: a concupiscência como afastamento do significado esponsal do corpo. Depois nós vamos encontrar, deixa eu pegar aqui bem o texto para que vocês possam conhecer, na catequese sobre a virgindade cristã. Nós vamos encontrar na catequese 80 o seguinte tema que fala sobre o significado esponsal do corpo: a continência pelo reino de Deus e significado esponsal do corpo. E aqui, também no quinto ciclo, o ciclo que fala sobre o matrimônio, fala também sobre o significado esponsal do corpo. Diz assim: o matrimônio como sacramento esclarece o significado esponsal e redentor do amor. Então, aqui a gente vai encontrando vários textos em diversos ciclos que falam sobre o significado, diretamente sobre o significado esponsal do corpo. Então, você vai pegar essas catequeses e você vai perceber que dentro do corpo, dos parágrafos que estão ali, cita o significado esponsal do corpo. Mas quando nós falamos do significado esponsal do corpo,
nós estamos falando de modo muito geral sobre os textos. Você fez uma pergunta interessante. Você perguntou quais outros textos falam sobre o significado esponsal do corpo. Se nós pegarmos todo o primeiro capítulo, vocês percebem que eu tinha dito o quê? Que o meu corpo foi criado por Deus. A primeira coisa. Esse corpo, ele foi redimido por Cristo. E esse corpo tem uma vocação eterna. Esse percurso que nós fizemos aqui são os 3 ciclos. Se a gente for parar para pensar, está falando sobre a vocação do corpo. Está falando sobre a capacidade do corpo de ser dom. Aqui a gente vai trazer um pouco aqui no primeiro ciclo. Esses ciclos, eles tratam sobre isso, mas aqui lembro também que tanto o ciclo 4º, que fala da virgindade consagrada, fala sobre o significado esponsal do corpo, porque a virgindade consagrada fala do modo como esse corpo vai viver no céu a relação com Deus, a relação esponsal com Deus. Nós, celibatários, e aqui eu me enquadro nisso como sacerdote, o celibatário, ele traz para o mundo a profecia que toda pessoa humana viverá quando estiver no céu. O celibatário, ele vive já aqui. É claro que aqui ele é celibatário pelo reino dos céus. Lá nos céus, ele já estará vivendo isso de modo pleno. Ele estará na presença de Deus. Mas aqui a sua vida já aponta para uma vida ressuscitada, a vida em Deus. O casado, que aqui a gente encontra também tanto o texto, o ciclo da virgindade, o ciclo que fala sobre o matrimônio cristão e o ciclo que fala sobre o último ciclo, que fala sobre amor e fecundidade, também nesses textos falam sobre o significado esponsal do corpo. Porque o capítulo que fala sobre o sacramento, né, o matrimônio cristão, fala dessa relação entre homem e mulher. O significado do corpo também tem a ver com a relação entre o casal. Isso também está presente aqui, lembrando que a gente está falando aqui de modo indireto, o significado esponsal do corpo está totalmente inserido nas catequeses. A gente não vai encontrar simplesmente alguns textos, mas vai encontrar essa consciência que a pessoa humana, que foi criada por Deus, foi criada para amar o outro. Você está namorando, você está trilhando um caminho para futuramente constituir uma família. Ali você vai viver o sacramento e no sacramento você vai desposar alguém e ser desposada por alguém. O significado esponsal do corpo. Entende? Isso aqui é o significado esponsal do corpo. No matrimônio você vive o significado esponsal do seu corpo. Você se entrega ao seu esposo se entrega a você, e essa entrega, vejam que a entrega do esposo à esposa é vivido de modo honesto, segundo os critérios cristãos, evidentemente. E quando eu falo segundo o modo honesto, estou falando aqui também da abertura à vida. Aí entra também o 6º, né, ciclo que fala sobre amor e fecundidade. Nós não podemos separar o amor da fecundidade. Entende? Nós não podemos separar o amor do casal. Tem gente que diz assim, mas esses dias que eu estava de férias em Salvador, uma pessoa perguntou para mim, mas toda relação sexual precisa gerar uma vida? Não. Porém, nenhuma relação sexual pode estar fechada à vida. Fechada à vida. Entende? Toda relação sexual, e aqui, claro, quando a gente está falando da relação sexual, a gente está falando aqui dessa relação que acontece dentro do matrimônio, porque é o lugar certo para acontecer o ato conjugal. O lugar certo de acontecer o ato conjugal é o matrimônio.
Ali, o esponsal acontece de fato. Mas uma coisa que é interessante, não faz parte da sua pergunta, mas eu vou falar sobre isso, porque eu acho interessante, nós da comunidade, nós membros da comunidade, já estamos muito acostumados com o tema amor esponsal. A gente talvez não usava esse conceito vinculado ao significado esponsal do corpo. Mas sempre, desde o início da comunidade, o nosso fundador compreendeu algo que é belíssimo. O nosso fundador compreendeu que o amor esponsal faz parte da vida do homem. Todo homem é chamado a viver o amor esponsal. Todo homem. Então, todos nós somos chamados. Os sacerdotes, os celibatários, os solteiros. Todas as pessoas são chamadas a viver aquilo que a sua vida é chamada a realizar no mundo. A nossa vida é chamada a realizar no mundo esse amor que está inscrito em nós. E, claro, o estado de vida tem a ver com isso, em primeiro lugar. E, claro, a vocação à santidade, a vocação de cada um de nós de vivermos o amor. O amor na oferta da nossa vida aos outros. Porque pode acontecer de uma pessoa, vou dar aqui um exemplo, de uma pessoa não se casar, porém, por diversas situações, e não estou falando aqui dos celibatários, estou falando de uma pessoa até que tivesse uma vocação ao matrimônio, mas por diversas contingências na vida, essa pessoa ela não chegou a encontrar alguém e assim assumir a vocação ao matrimônio. Isso não significa dizer que essa pessoa não é chamada a viver através do seu corpo o amor. O amor no sentido não de viver nas relações com os outros, no sentido deturpado da expressão, essa busca de afeto, de amor. Mas na oferta da vida dela, compreendendo o valor da vida dela, ofertando a vida dela para os outros. Então, isso é muito importante a gente compreender. Demais. Padre, o Pedro lhe fez uma pergunta, e aí até complementa a pergunta dele, né? Ele pergunta aqui, o que é consciência? Consciência quase que não sai. E como isso pode ferir o significado esponsal do nosso corpo, Padre? Essa pergunta ela é muito importante. A concupiscência, a gente aqui não está aprofundando e nem tempo teria para estar falando tanto sobre os ciclos, né, os temas que estão presentes no ciclo. Mas no ciclo 2, nós vamos justamente escutar, assim, de modo mais direto, sobre a experiência que nós fazemos do pecado na nossa humanidade. A experiência que nós fazemos na nossa humanidade. Porque o que aconteceu? Já no primeiro ciclo, a gente já vai ter textos que falam sobre isso. O que aconteceu quando os nossos primeiros pais se afastaram do projeto de Deus? Quando eles escolheram viver como deuses, se afastar do projeto de Deus. Aconteceu pela desobediência dos nossos pais, aconteceu deles perderem aquele estado de santidade e justiça original. Aconteceu deles perderem todos os dons préternaturais, os dons que eles tinham, seja imortalidade, e tantos outros dons que eles tinham, que eles possuíam, e a partir daquele momento, eles cometeram o pecado original, como nós conhecemos, né? Afastados de Deus, cometeram um pecado original. E é muito interessante que os textos da criação mostram bem isso. Porque como estavam vivendo, como viviam os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando Deus cria Adão, e Adão está diante de toda a criação, Adão se vê diante de toda a criação, ele não se sente realizado diante de tudo aquilo que estava ali criado. É como se faltasse algo na sua vida. E o texto bíblico vai mostrar que quando Deus faz Adão adormecer, e dali, né, do lado de Adão, para falar, interessante esse texto, porque mostra que
Adão estava adormecido, ou seja, ele não participou da criação da mulher, e Deus tira do lado de Adão, ou seja, da metade de Adão, que é a costela de Adão, para mostrar que ambos, homem e mulher, têm a mesma dignidade. Não há diferença entre homem e mulher. Tem a mesma dignidade, o mesmo valor diante de Deus. E aí, a gente aqui já diz, como às vezes o pessoal, as pessoas interpretam mal esse texto, principalmente as feministas, que às vezes querem fazer interpretações indevidas dos textos bíblicos. Na verdade, homem e mulher têm a mesma dignidade diante do Criador. Quando o homem desperta e ele contempla a mulher, as primeiras palavras que saem dos lábios do homem mostram que ele agora já não se sente só na criação. Até então ele se sentia só. Um termo que nós conhecemos dentro da teologia do corpo que fala sobre a solidão original. O homem agora, quando vê a mulher, ele agora percebe que ele está diante de alguém que o complementa. Deus cria alguém que complementa o homem. Ezer, auxiliar. Deus cria um auxiliar, alguém que vai estar nessa comunhão com o homem, vivendo a vocação no sentido da entrega, da totalidade do ser. Um detalhe interessante é que ambos estavam nus. E aqui eu quero falar, eu quero me referir à pergunta que foi feita. Eles estavam nus. Até aí, o olhar do homem era um olhar de maravilhamento quando ele olhava para a mulher. E a mulher estava diante dele nua. A mulher estava nua diante dele, estava despida. Ele via a mulher não a partir do valor sexual. Ele via a mulher de modo mais amplo. O valor sexual tem importância, tinha um valor, tem valor. Porém, ele conseguia ver a mulher como pessoa, a mulher como sujeito, não como objeto. Até aí, tranquilo. O que acontece com a queda original no capítulo 3, que é tão importante? A partir da queda dos nossos pais, a primeira coisa que o homem e a mulher fazem é se afastarem uns dos outros, né? Um do outro, e se afastarem de Deus. Lembro aqui que o texto diz que Deus tinha uma relação de profunda comunhão, o homem tinha uma profunda comunhão com Deus. E quando ele comete pecado, a primeira coisa que ele faz é se afastar. Quando escuta a voz de Deus, se afasta. Se afasta de Deus, é o que o pecado gera em nós, se afasta da mulher. Ou seja, a partir dali começa a concupiscência. O homem olha para a mulher de modo concupiscente. Dá para entender? Então, eles se viam com o olhar divino. Eles se viam a partir do valor da pessoa. A partir do pecado original, agora, o olhar deles se reduzem ao aspecto sexual. A experiência que acontece ali no texto bíblico é muito interessante para falar da gente, das nossas relações. As nossas relações, por causa do pecado, são marcadas por isso. E o que a gente precisa viver é um processo redentor da nossa sexualidade. É um processo de redenção da nossa sexualidade. Porque a tendência nossa é reduzir o outro ao aspecto sexual. O homem reduzir a mulher ao aspecto sexual, a mulher reduzir o homem ao aspecto sexual. E hoje a gente tem visto nessa mentalidade difusa que existe, que tem muito a ver com a falsa compreensão sobre o homem e a mulher, sobre o valor e o papel do homem e da mulher. O que a gente tem visto hoje? Justamente relações onde não mais homem e mulher, mas relações onde o homem vive uma vida em uma sexualidade totalmente distante do projeto de Deus, uma homossexualidade, como também, da mesma forma, as mulheres vivem uma vida, e aqui, claro, a gente está falando principalmente nessa realidade hoje, que está tão presente na nossa sociedade, essa desvirtualização da sexualidade. A sexualidade faz parte de um projeto divino. Eu estou querendo deixar muito claro aqui que viver uma vida concupiscente é viver fora do projeto divino. A concupiscência, foi o Pedro que perguntou isso? Foi o Pedro.
a concupiscência ainda está presente em nós. Aí você vai perceber que Jesus fala, inclusive, sobre isso. O homem que olhar para uma mulher com olhar libidinoso já cometeu adultério com ela no coração. É interessante, Jesus não disse que o homem que se unir a uma mulher que já tenha contraído matrimônio. Jesus diz aquele que olha para a mulher com olhar libidinoso já adulterou, ou seja, cometeu dentro do coração adultério com aquela pessoa. Então, entender que a concupiscência ela existe. Jesus nos libertou do pecado original, mas hoje a nossa luta é contra os pecados que nós chamamos pessoais. Então, a concupiscência ela é amoral. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, enfim, do prazer, do poder e do possuir, como nós conhecemos, né? Sim. Porém, nós podemos, nesse combate contra a concupiscência, crescer na virtude, na santidade, ou como, diante das tentações que se levantam dentro de nós, a gente se afastar de Deus. Deu para entender, Pedro? Ou fiz muita confusão diante da sua pergunta? Deu para compreender bem? Eu acredito que deu, viu? Ele comentou aqui até que foi forte. Padre, e aí algumas dicas, algumas orientações para que possamos buscar viver o significado espiritual do nosso corpo dia após dia. Que caminho nós devemos trilhar? O caminho. Olha, eu acredito que é muito importante a cada dia a gente aprofundar sobre o valor do nosso corpo. Primeira coisa, o seu corpo é importante. Porque o seu corpo diz quem é você, né? O seu corpo não é um acessório. Eu acredito que às vezes a gente tem uma falsa... a gente pode até dizer que tem uma visão positiva do corpo, mas às vezes a gente tem uma falsa compreensão do nosso corpo. A gente não consegue compreender que o nosso corpo ele é tão importante que o próprio Deus assumiu a nossa humanidade, assumiu o corpo. E na ascensão, Jesus não volta simplesmente como uma pessoa divina, como ele desceu, sendo pessoa divina, tinha uma natureza divina. A partir da assunção, Jesus volta para o céu com o seu corpo, ou seja, com a sua natureza humana. A natureza humana é elevada. Por isso que a gente diz que a nossa natureza, na ascensão, a natureza humana é elevada. Vejam o valor do corpo. Eu quero que vocês compreendam o valor do corpo. Primeira coisa, eu compreendo o valor do meu corpo. Mas eu compreendo o valor do meu corpo não é simplesmente para ficar, vou cuidar, olha, vou dar uma ajeitada aqui no meu nariz. O meu nariz é um pouquinho, né? Eu vou tentar aqui dar uma, sei lá, fazer uma, nem sei como é que se chama, harmonização facial, sei lá. A tendência agora. As pessoas, elas tentam encontrar uma solução para a imagem que elas têm, uma imagem externa, mas será que ela tem a mesma preocupação de cuidar do interno? O interno é o mais importante. Entende? O interno é o mais importante. Então, compreender que eu sou muito mais do que o que as pessoas conseguem enxergar através do meu corpo. A parte estética que estou falando. Às vezes as pessoas são vaidosas demais. O que eu estou falando aqui, né, as mulheres precisam sim ter um cuidado. Normalmente as mulheres têm muito cuidado consigo e é importante sim que elas tenham cuidado com o seu corpo. Enfim, sem os exageros. Sem exageros, evidentemente. Porém, né, padre? tudo precisa ter equilíbrio. Então, cuidar do corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Mas eu preciso ter uma compreensão muito mais profunda sobre ele. Primeira coisa, compreender a sua vocação eterna, compreender que Deus me deu um corpo para que eu pudesse conquistar o céu, para que eu pudesse amar os outros, né? Para que eu pudesse me ofertar. O meu corpo, ele traz, né, através, quando eu assumo a minha vocação ao amor,
eu expresso aquilo que é próprio de Deus. É interessante isso, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, de modo concreto, como nós vivemos a imagem e a semelhança de Deus? Através do amor. Deus não é amor? Deus não vive a relação, na Trindade não existe uma relação ininterrupta de amor. Na Terra, quando eu expresso o amor ao outro, quando eu me oferto ao outro, a doação total de si, como fala nas catequeses, né? Os textos das catequeses eles estão muito em relação. Linguagem, você me perguntou sobre o amor humano, a gente estava conversando sobre amor humano. Quando fala do significado esponsal do corpo, fala da linguagem do corpo. É interessante que, há um detalhe interessante aqui, porque a linguagem do corpo é justamente a capacidade que o meu corpo recebeu, aquilo que faz parte dele e que, de certa forma, é abertura para o outro. Aqui eu vou dar um exemplo. O corpo do homem e da mulher, eles não podem ser compreendidos separados. Mas quando o corpo do homem e da mulher se unem no ato conjugal, a gente entende completamente o sentido do corpo do homem e da mulher. Vocês conseguem perceber isso? Através daquilo que faz parte, a linguagem do corpo, aquilo que faz parte do corpo masculino e do corpo feminino. Por isso que não vamos pensar que o que Deus deu ao homem, o genital do homem, o genital da mulher, eles foram dados ao homem e à mulher para que, através do ato conjugal, eles pudessem, unidos, entregando o corpo, fazendo a doação total de si, eles pudessem gerar uma vida. Então, um corpo separado do outro não teria sentido. Mas um corpo, quando a gente compreende o matrimônio, quando a gente compreende o sentido do corpo, da fisionomia do corpo masculino e do corpo feminino, a gente vai entender o porquê Deus criou essa diferença que existe para a complementaridade. São diferenças que existem para a complementaridade. Né? Diferenças que existem para a complementaridade. Então, o corpo, um aspecto importante sobre isso, justamente compreender a nossa vocação. Nós não estamos aqui você deu uma pausa, né? Me chamou para essa conversa, deu uma pausa nos temas que você aborda, mas eu acho que esse tema valeria a pena estar por lá também, porque bora organizar o nosso estado de vida, né? Eita, massa! Bora organizar, né? O significado esponsal do corpo tem a ver com isso, bora organizar. Lá você fala sobre tantas coisas, fala sobre espiritualidade, mas o meu estado de vida não precisa também ser vivido, ou eu não sou chamado a caminhar, né, no meu estado de vida, ou na busca, no discernimento para ele. Eu não sou chamado a viver de um modo assim, virtuoso, santo, eu não sou chamado a cada dia aprofundar, a cada dia perceber. Ninguém faz discernimento de estado de vida de uma hora para outra. Bora organizar, né? Está na hora de organizar isso. Está na hora de a gente, né, rezar, trazer para perguntar para Deus. Perguntar para Deus. Uma das coisas que eu falo muito com jovens, às vezes os jovens, quando as pessoas são do mundo, né, quando elas não conhecem a Deus, quando eu digo do mundo, mas no sentido de dizer quando elas vivem uma vida desenfreada, fora dos desígnios de Deus, uma vida a partir da mentalidade contrária à vontade de Deus. Então, quando essas pessoas vivem suas vidas, elas vivem tudo de modo desequilibrado. Então, por que a gente encontra muitas jovens, às vezes, gravidez indesejada, a pessoa depois é uma mãe solteira? Quanta coisa que a falta de um processo bem vivido do estado de vida não ajudaria. Se as pessoas vivessem corretamente o seu caminho para o estado de vida. Seria maravilhoso. Seria muito bom se as pessoas... Aliás, esse ano o Papa
o Papa vai aprofundar, é o ano da família. Esse ano é maravilhoso, né? É um ano dedicado a São José, é um ano consagrado também, e a gente vai estar aprofundando a Amores Letícia. Quanta coisa boa! E os jovens podem aprofundar, né? A gente deve ajudar os jovens a fazer essa experiência, a compreender o sentido. Eu não queria deixar de dizer uma coisa aqui, duas coisas importantes. Daqui a pouco a gente vai estar acabando essa live, né? E eu queria não deixar de dizer duas coisas importantes. Primeiro, eu queria recordar aqui de um texto muito interessante do Christopher West, que é um grande propagador da teologia do corpo. E ele cita um fato muito interessante que aconteceu na vida do sogro dele. E ele admirava o sogro dele por causa desse fato. Vejam a experiência que o sogro dele teve. Quando o sogro dele se uniu, né, à sua sogra, né, quando houve, né, eles se casaram e eles consumaram, através do ato sexual, né, o matrimônio deles, porque o matrimônio, para se realizar, ele precisa ser consumado no ato conjugal. Vejam como a igreja valoriza a sexualidade. Às vezes as pessoas falam que a igreja é pelo contrário. A igreja diz que um casamento só de fato aconteceu se ele se consumou através do ato conjugal. Já pensou? Que coisa interessante. E as pessoas ainda dizendo que a igreja é contrária ao sexo. Enfim, quantas besteiras as pessoas falam por aí. E o sogro dele depois participou da missa. Foi participar da missa. Vejam a experiência que o sogro dele teve. Quando ele começou a participar da missa, ele estava ali, e quando o Christopher West disse, quando ele escutou as palavras do sacerdote, isto é meu corpo que é dado por vós, ele começou a entender o verdadeiro sentido do matrimônio dele, do ato conjugal. É um corpo que é dado por vós. O sacerdote fala isso, essas palavras de Jesus, da narração da Santa Ceia, na missa. Mas o ato conjugal é um corpo, é o corpo do esposo que é entregue à esposa. Vejam que beleza. Por isso que a cama, o leito nupcial, onde acontece o ato conjugal, ali a gente vai fazer aqui uma analogia, ali é o altar do casal. O altar do casal, onde eles oferecem o amor deles. Eles se oferecem um ao outro, se doam um ao outro, e ali acontece uma verdadeira entrega, uma doação total de si. Aqui eu estou falando o que é para ser, mas muitas vezes a gente sabe muito bem que o leito conjugal pode ser um lugar de pecados gravíssimos, de ofensas a Deus. Mas o que eu estou falando é o que deve ser o ato conjugal. O que foi criado para ser aberto à vida, nessa consciência que eu entrego o meu corpo, que eu faço a oferta do meu corpo ao outro. E um outro detalhe interessante sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente conversar, deixa eu ver aqui se eu me recordo, porque eu falei desse primeiro, me empolguei tanto nesse primeiro que até acabei de me esquecer o outro fato que é interessante e que é muito importante a gente conversar. Mas qualquer coisa, pode perguntar, depois eu me recordo. Eu vou aqui pensando e me recordo do outro aspecto que a gente não pode se esquecer aqui. Pode falar. Não, então agora eu queria que o senhor trouxesse para nós assim, algumas sugestões de leitura, alguns materiais que sejam interessantes de lermos neste tempo e irmos descobrindo cada vez mais o significado esponsal do nosso corpo. Pronto. Material... nós temos muitos materiais bons. Primeiro, as catequeses é fundamental. Aí talvez você diga assim, mas padre, as catequeses, ela tem uma linguagem muito complicada. É uma linguagem muito complicada. Você não vai estar lendo um texto teológico, tem toda uma carga filosófica, teológica. Ali tem, dentro daqueles textos, tem o Papa... Os textos, a gente sabe muito bem como são os documentos da igreja. Os documentos da igreja têm ali, cada palavra é pensada, cada palavra é muito bem articulada. Por isso que
A gente tem que ter um conhecimento ali de filosofia e teologia, porém, existem outros livros que vão nos ajudar no aprofundamento disso. Um exemplo, Amor e Responsabilidade. Esse livro aqui, ele eu queria dizer que ele é um livro que tem toda uma base para a gente compreender. Você tem também, né? Que maravilha. Você tá aprofundando, tá indo bem. Então, esse livro é muito bom. Você pode aprofundar. Ah, sim, agora eu lembrei. E não vou deixar de falar sobre isso, não. Agora eu lembrei de uma coisa importante. Nada não. Alguém. Depois eu volto para o que você perguntou, tá certo? Aí você me lembra. Alguém fez uma postagem muito interessante de uma feminista. E essa feminista disse que, ele disse assim, a feminista, que o homem não deveria chamar a mulher de minha. Porque essa linguagem é uma linguagem muito patriarcal, dá o entendimento de propriedade. E se você pegar Karol Wojtyła, aqui nesse livro, você vai encontrar Karol Wojtyła dizendo uma coisa muito importante. Ele diz assim, depois eu vou passar para você bem direitinho, porque você tem o livro, então eu vou passar para você, tá certo? E você passa para as pessoas também. Karol Wojtyła diz o seguinte, o homem e a mulher são propriedade de Deus. Primeira coisa, os dois são propriedade de Deus. E aí ele diz o seguinte, que por serem propriedade de Deus, eles, através do matrimônio, eles se apropriam um do outro. Se apropriam um do outro. Então, aqui eu estou falando sobre isso porque na postagem eu dizia o seguinte, o que eu acho que hoje, não vejo problema nenhum do homem dizer que a sua esposa é sua esposa e do esposo, a esposa dizer que o seu esposo é seu esposo. Aliás, o que está faltando hoje é a consciência de propriedade. Eu sou teu, tu és meu, né? Porque esse é o problema hoje. A falta da consciência que, quando se casam, se tornam uma só carne. Propriedade um do outro, como o Papa falava. Propriedade, em primeiro lugar, de Deus, e como propriedade de Deus, se tornam também propriedade um do outro. Consegue entender isso? Então, é belo a gente compreender, e a gente não tem que ter medo nenhum sobre essa questão de dizer meu, minha. Essas visões que a gente tem visto hoje são coisas tão distorcidas que a gente vai perdendo. O raciocínio é tão ideológico que a pessoa perde a capacidade de refletir coisas muito simples. Não tem problema nenhum eu dizer que é meu, e quanto mais consciente eu tenho de que, um exemplo, o celibato, né, a igreja é minha esposa, eu a desposei, se tornou minha propriedade no sentido de que através da minha vida eu a desposo. Há um esponsório que eu fiz com a igreja. Assim também o homem com a mulher. Eu não vejo, de modo nenhum tipo de visão patriarcal porque eu usei o termo meu, minha. Então, assim, compreender a partir dos textos, e aqui é importante o que você estava falando. Quanto mais a gente vai aprofundando na teologia católica, os ensinamentos católicos, a gente vai sanando essas besteiras que a gente escuta por aí, tá certo? Então, Amor e Responsabilidade, Teologia do Corpo para Iniciantes, que é uma leitura muito mais simples, que vai nos ajudar muito a compreender, o livro do Christoph West. Para namorados, tem um livro muito interessante do Jason Evert, que se chama Teologia do Corpo para Ele, Teologia do Corpo para Ela. Muito bom. Muito então, bom. Vocês podem também aprofundar. Tem muitos livros que podem ajudá-los a aprofundar. Inclusive, no próprio canal que a gente tem no YouTube, a gente está aprofundando muito sobre isso. E o nosso objetivo é esse. É aprofundar e ajudar as pessoas a crescerem, a ter uma consciência mais
mais profunda da dignidade da sua sexualidade. Demais, maravilhoso. Manda uma lista para Olha, a nós. Livraria Shalom aqui. A Livraria Shalom tem... A Livraria Shalom, que maravilha. Qual o livro que a Livraria Shalom tem? Pode anotar aí, o pessoal da Livraria Shalom, quais são os livros que vocês têm sobre esse tema. Tem o o livro da Eli, né? Amor. Isso, eu tô com ele aqui também. Eu trouxe para Tem mostrar. ele aí? Esse aqui. Pronto. Amor Esponsal é um livro mais dentro de uma linguagem da comunidade, mas é importante também a gente pode aprofundar. Mas tem aquele outro livro, Belo é o Amor Humano, da Eli. Não sei se você tem aí. Esse Belo é o Amor Humano. vou pegar de volta. Quais são os outros livros que a gente poderia aqui citar sobre esse tema? Eu não sei Teologia se do esse, Corpo, assim, o claro, senhor Teologia do Corpo, as recomendaria. catequeses. O livro da Jo Croissant, não sei se a gente ainda tem esse livro, da Jo Croissant, Corpo, Templo da Beleza, né? Um livro muito bom também. Nós temos muito material, inclusive, um exemplo, um livro para as mulheres. O Carmadelo, inclusive, e é um dos irmãos que a gente vai depois, com a graça de Deus, eu ainda não consegui levar o Carmadelo no meu canal. É um dos grandes pecados que eu cometi, que eu tenho cometido até então, né, nesse ano de... Tentei, mas não consegui, né? Mas o Carmadelo está escrevendo sobre masculinidade. É um livro, e é um dos temas que eu quero conversar com ele, sobre o papel do homem no mundo. Tem a Carta às Mulheres. Então, tem muito material interessante para a gente aprofundar sobre a teologia do corpo. Estão me chamando aí de velho, só tenho 42 anos. É só 42 anos, estão me chamando já de velho. Padre, tem esse aqui, assim, só pra gente já ir concluindo, que eu não sei se o senhor já viu, também é do Christopher. Sim, sim. Esse livro também é muito interessante, esse livro do Christopher West. Depois até é importante colocar aí, esse livro, porque eu acho que é um dos livros mais interessantes para a gente aprofundar sobre esse tema que nós estamos falando aqui, da sexualidade. Tá certo? Tá certo. Então, Padre, Deus abençoe a vocês. Quanto tempo a gente tem de live aqui? Eu não sei. O senhor que consegue ver clicando em cima do ao vivo aí. Pois eu não estou vendo não, mas deve estar já terminando, né? Então eu agradeço, viu? Na verdade, assim, eu tô te agradecendo, você está no meu canal, mas eu te agradeço porque esse vídeo também vai para o teu canal. Eu agradeço pelo convite, né, que você fez para a gente conversar sobre o significado esponsal do corpo. Eu não sei, vocês que estão aí, vocês que estão participando aí, eu não sei se eu fui muito claro na exposição do tema. Às vezes o tema é tão amplo que a gente não consegue, em pouco tempo, aprofundá-lo tanto. Mas espero que vocês tenham compreendido, que tenha sido realmente proveitoso para a vida de vocês. E quero fazer também um convite para que vocês conheçam, né, o nosso canal. Tem uma série que eu iniciei agora, que todo dia 19, porque o dia 19 é o dia de São José, né? Agora em março nós celebramos o dia de São José. Então até dezembro nós vamos estar aprofundando temas na série que a gente está começando a aprofundar, temas sobre a masculinidade. Então, se você é homem, se você tem namorado, se você conhece um rapaz, um amigo seu, apresente essa série. Começou agora, eu falei sobre paternidade, como é importante. E eu quero trazer esses temas, eu quero fazer imergir, né, esses temas na nossa discussão para que a gente possa compreender o nosso papel, né? Da mesma forma também, depois vou trazer o tema da feminilidade, inclusive, agora em abril, era para acontecer em março, mas não deu certo. Com a graça de Deus, agora em abril, eu farei lá no canal uma live com uma irmã de comunidade, né, que é do centro da intracomunitária, da extracomunitária. Ela trabalha com formação na comunidade e a gente vai falar justamente sobre o papel da mulher. Então, assim, a gente quer aprofundar esses temas. Então, nos ajude, divulgue o canal, favoreça que muitos possam conhecê-lo. A gente está se esforçando muito
para que o canal seja cada vez mais atraente e possa ajudar a muitos no seu caminho de conversão. Tá certo? Demais, padre. Agora, bora organizar o estado de vida. Eu amei isso, viu? Então, vamos concluir. Larissa, muito obrigado, viu? Obrigada E também. vocês que não conhecem o trabalho que a Larissa está fazendo, né, lá no Instagram, olha, eu vou dizer para vocês, é um trabalho maravilhoso. Eu estou aprendendo muito. Sempre vou lá, dou uma olhada no material que ela está fazendo, né? Então, assim, é um trabalho muito bom. E, assim, como é bom a gente colocar os nossos dons a serviço do reino de Deus, né? Então, eu beneficio a ela e ela me beneficia também com a riqueza que ela tem. Então, vocês podem também se inscrever lá no canal dela no Instagram, né? Para que você também possa se enriquecer com o dom que Deus deu para ela, tá certo? Tá certo. Padre, muito obrigada, viu? Deus abençoe e vamos marcar mais momentos como estes, viu? Valeu, Deus abençoe. Dá aqui a bênção para todos vocês que estão participando desse momento, tá certo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom. Até a próxima vez. Tchau.